Paz do Senhor, irmãos. Vai tudo bem com os irmãos? Um bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã no monte, aqui no setor industrial. Viemos orar ao Senhor, clamar ao Senhor enquanto nós podemos achar e também deixar uma palavra aqui ao coração dos irmãos. A segunda parte, né, da palavra que a gente ministrou aqui no domingo retrasado. E hoje, prove Deus, a gente estar aqui, a gente quer deixar uma rápida palavra ao coração dos irmãos que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1 e o versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Apenas até aqui. Na mensagem passada, na primeira parte desta mensagem, nós deixamos aqui uma mensagem ao coração dos irmãos, qual Deus colocou nos nossos corações, sobre a tempestade ali no mar, em alto mar, quando Jesus ia com seus discípulos para Gadara, né? E houve ali aquela grande tempestade e Jesus estava no barco. E no exame de consciência, os discípulos pensando que ia morrer, mas no exame de consciência eles entenderam que Jesus estava no barco, clamaram por ele, Jesus calmou-se a tempestade, fluiu a tempestade e o barco deu continuidade, né, à sua jornada, porque Jesus estava no propósito junto com seus discípulos. E nós lemos aqui agora sobre a passagem de Jonas, né? Jonas recebe um mensageiro de Deus, informando a ele que era para ele ir a Nínive, pregar a Nínive a palavra de arrependimento, porque a maldade de Nínive era tão grande que chegou até a Deus. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, quer dar uma chance, uma oportunidade de arrependimento para Nínive. E Jonas foi o escolhido de Deus para ir neste propósito, para ir levar a palavra de arrependimento a Nínive. Jonas recebe a mensagem de Deus e desce para Jope. E lá ele vai comprar uma passagem, só que ele vai comprar uma passagem para Tarso, em vez de ir para Nínive. O propósito de Deus na vida de Jonas era que ele fosse para Nínive. E ele pega caminho oposto, ausentando-se ou fugindo-se da presença de Deus, daquilo que Deus tinha, fugindo do propósito que Deus tinha. Jonas pega a embarcação fugindo. Imagino eu na minha mente que Jonas em si não acreditava que Nínive era merecedora de arrependimento, porque era uma cidade, era um povo, uma nação muito mal, e ele não em si, imagino eu, que ele não acreditava que aquele povo era digno de arrependimento. Segundo, porque seria uma missão difícil, né? Não seria uma missão fácil. Muitas das vezes o propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós olhamos pelos olhos da carne, pelos olhos carnal, e entendemos que é uma missão difícil. Por isso, muitas das vezes, irmãos, nós não queremos cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Muitas das vezes nós não queremos dar continuidade ao propósito de Deus porque achamos que é uma missão difícil, é uma missão que vai ter retaliação, é uma missão que vai ter grande dificuldade. E por isso nós queremos, na nossa atualidade, na nossa geração, ficar no incomodismo, ficar, né, bem acomodado, fazer aquilo que vai nos trazer mais um pouco de alento, mais um pouco de tranquilidade. Jonas, ele foge do propósito de Deus, pegando aquela embarcação, pegando aquele navio. E a Bíblia vai ser bem clara em dizer que ele estava em alto mar, né, e seguindo em alto mar, e de repente uma grande tempestade se forma. O navio parece que ia quebrar.
Os marinheiros, muito bem treinados, homens bem capacitados, não estavam dando conta e pediram para que jogassem as coisas daquele navio dentro do mar. Eles começaram a esvaziar aquele navio. Só estava faltando jogar pessoas, porque não tinha mais nada a jogar. Desceram pro fundo do porão daquele navio para ver se tinha mais bagagem, alguma coisa que pudesse jogar. E lá encontra um homem, né, deitado, dormindo, descansando, tranquilo, porque lá em cima, né, o movimento estava tenso, mas lá embaixo o porão é bem baixo, então não dava para ter aquela forma de balançar fortemente. E acordaram o Jonas, levaram o Jonas para cima, e chegou lá, Jonas olhou e viu aquela tempestade, irmãos, que o barco parecia, o navio parecia que ia quebrar no meio. E Jonas no meio daquela tempestade. Aqui eu vejo uma coisa muito interessante nas nossas tempestades, irmão. É onde eu quero frisar com os irmãos aqui rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande. Na hora da tempestade, irmão, nós não podemos desesperar. Na hora da luta, da dificuldade, nós não podemos deixar que o desespero tome conta de nós. Porque muitas das vezes vem a tempestade, vem o vento e já vem aquele desespero e a gente não sabe como se portar. No exame de consciência, os discípulos, no seu desespero, entenderam que Jesus estava no barco. Né? Ó, exame de consciência, Jesus está no barco. Não vamos lá, clama por Jesus, vamos lá chamar Jesus, porque Jesus pode fazer alguma coisa por nós. Um exame de consciência. Né? Então, assim, na hora da tempestade, eu não posso me desesperar. Eu não posso me desestabilizar. Na hora da tempestade, eu tenho que ter um exame de consciência, na tranquilidade, para mim poder contornar a minha vida no meio das lutas da tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você enfrenta hoje. Eu não sei qual é o tamanho da luta que você está passando. Eu não sei qual é o tamanho do desafio que há sobre a sua vida. Eu sei de uma coisa: tem um Deus que vela pela minha vida e pela tua vida. Jonas sobe para aquele navio e, em vez de ele ficar desesperado, como aquela gente já tinha clamado a tantos outros deuses e nada tinha se resolvido, ele vai fazer um exame de consciência. E a consciência de Jonas o condenou, porque a Bíblia diz que o homem examine o homem a si mesmo. Por isso, todo mês na Santa Ceia a gente lemos sobre isso. Examine o homem a si mesmo, porque ninguém tem o poder de julgar, examinar a vida do outro. Mas eu tenho o poder de examinar a minha vida. Eu posso examinar a minha vida diante da luta, da tempestade. E Jonas, ele vem ali naquele momento calmo e ele vai no exame de consciência começar para que ele pudesse entender aquela tempestade. Porque o vento estava forte, a embarcação, o navio já estava a fio para ser destruído. E ele puxa na sua mente, na sua consciência, e ele vai entender que naquela tempestade, irmãos, formada em alto mar, aonde parecia que aquele navio já estava a rachar pelo meio, ele vai entender que Deus não estava naquele navio. Deus não estava com ele naquela embarcação. Deus não estava com ele naquele momento. Que momento triste, irmãos. A gente passar por algo na vida e você entender assim: Deus não está comigo nisso. Porque a gente entende que Deus não está porque eu estou fora do propósito. Você entende? Que tem momentos na vida que é assim, irmãos. Nós passamos por dificuldade, por luta, por prova, por vento, que é por a nossa espontânea e própria vontade. Sabe por quê? Porque nós não estamos cumprindo o propósito de Deus. O propósito que Deus tem para a minha vida. Então, Deus não estava com Jonas naquela embarcação. Porque a embarcação que Deus pediu para que ele entrasse era para Nínive. E ele estava indo para Tarso. Agora nós vamos ver Jonas no meio de uma situação que ele teria que tomar decisões que não era para chegar àquele ponto, que não era para ser daquela forma. Ele olha no meio daquela tempestade toda
o vento soprando forte, a sua consciência lá no íntimo dizendo que Deus não estava com ele naquela tempestade. Jonas vai chamar os comandantes daquele navio, que já estavam todos reunidos, e fala para eles que aquela tempestade estava formada daquela forma, é porque ele tinha desobedecido, estava fugindo da presença de Deus, não estava seguindo o propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito para ele e ele fugiu do propósito. Escute uma coisa, irmão, por mais que seja doloroso o propósito, por mais que o processo do propósito vai te machucar, mesmo que o propósito que você vai ter que passar para cumprir vai te trazer lágrimas, vai te trazer dor, vai te trazer grande desafio, irmão, não sai do propósito. Segura firme aí. Não deixa o propósito, irmão. Fica firme no propósito. Se for te caluniar, continue firme no propósito. Se te apontar, continue firme no propósito. Se te tirar alguma coisa, continue firme no propósito. Se as coisas não estão dando certo, continue no propósito, irmão. Segura no propósito. Porque no propósito Deus está contigo. E se você sair do propósito, se eu sair do propósito, Deus não está comigo, porque eu estou pelo caminho oposto. Eu não estou pelo caminho que Ele quer que eu esteja. Eu não sei qual foi o caminho que você tomou para a sua vida. Eu não sei qual é a saída que você está tomando para a sua vida. Se você está no propósito. É um exame de consciência nessa manhã. Você continua no propósito, você está no propósito. Raciocina você a você mesmo como está a sua vida. Você está no propósito? Jonas entendeu que ele não estava no propósito, irmão. E quando a gente sai fora do propósito de Deus, é complicado, irmão. Quando a gente deixa aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, irmão. Tem gente que diz, não, se eu não fazer, outro vem e faz. Não, irmão. O propósito é seu. Deus pode até levantar outra pessoa para fazer, mas você vai pagar o preço. Você está disposto a pagar um preço alto? Porque está deixando aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Porque está deixando de cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Porque você acha que alguém te olhou de lado. Porque você acha que não te deram a oportunidade que você queria. Porque você acha que o momento não está dos melhores. Eu não posso tomar decisões próprias, irmão. A Bíblia diz, o salmista Davi, entregue os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Pronto, irmão, se o caminho é do Senhor, volta para o propósito, irmão. Volta enquanto é tempo. Jonas está lá. Agora ele vai ter que tomar uma atitude. E a atitude que Jonas vai ter que tomar é dolorosa, irmão. Porque além do mar se amedrontar, as águas agora ainda estavam violentas. Havia um vento muito grande. E Jonas disse, eu não posso perecer e perecer toda essa gente. Porque quando nós estamos fora do propósito, irmão, a tempestade, ela não pode atingir só a gente. Ela pode atingir quem está à nossa volta. Ela pode trazer complicações dentro do meu ser familiar. Quando eu estou fora do propósito, o meu familiar pode ser atingido, irmão, pela tempestade. Quando eu estou fora do propósito, do meu trabalho, na igreja, em todo lugar, aquelas pessoas que estiverem próximas a mim, que estiver na mesma embarcação, no mesmo navio que eu, pode também sentir, irmão. Então, Jonas olha e vê, agora eu vou perecer e vou levar toda essa gente que eu pereça sozinho. Aí ele chama os comandantes da embarcação e diz, me lança, me joga fora, me joga como jogaram as bagagens, eu também aqui sou uma bagagem, me joga. E eles ficaram com medo, porque Jonas falou que era hebreu e que servia o Deus único. E eles ficaram com medo de lançar ele. Mas eles pegaram Jonas, fizeram uma sorte, lançaram uma sorte, caiu no Jonas. Eles lançaram Jonas dentro do mar. Jonas não tinha certeza, ele não sabia que poderia ser salvo. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Deus me traz aqui nesta manhã para dizer que Ele é um Deus misericordioso para a sua vida.
que Ele está te dando uma oportunidade de pegar o caminho, de voltar para o caminho, de voltar para o propósito. Jonas foi lançado. Na hora que Jonas é lançado, aquela tempestade se acalma. A Bíblia diz que vem um peixe muito grande, ordenado por Deus, e aquele peixe engole Jonas. Jonas vai para o ventre de um peixe. Eu não sei qual é o estágio que você está. Se você ainda está na tempestade, se você ainda está no percurso, se você já está no ventre de um grande peixe. Eu só sei de uma coisa: Jonas estava num mundo obscuro. Jonas estava no ventre de um peixe, prestes a enfrentar a morte. E por 3 dias no ventre daquele peixe, se não me engano, Jonas clama ao Senhor. Ele esperou 3 dias, irmãos, para clamar a Deus, para clamar por misericórdia. E eu não sei quanto tempo você está nesse mundo obscuro. Eu não sei quanto tempo que você está vivendo uma circunstância como essa. Eu não sei se já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu só sei de uma coisa: o que Deus está esperando de você é uma atitude de arrependimento e clamar a Ele. Porque Jonas, ele clama a Deus, ele clama ao Senhor, que o Senhor tivesse misericórdia dele, porque ele teria fugido do propósito, mas ele sabe que Deus era um Deus misericordioso. E Jonas volta para o propósito. Deus dá oportunidade para Jonas, e Jonas clama a Deus, e Deus faça que aquele grande peixe vai mais próximo e vomita Jonas para fora. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas. E Deus queria que Jonas concluísse um propósito. Ei, Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Sai dessa caverna. Sai do ventre deste peixe. Sai dessa solidão. Sai desta vida amarga. Sai desse medo. Sai deste mundo obscuro. Arrepende-se. Volta para o propósito. Se é para o pastoreio, volta a pastorear, meu irmão. Se é para louvar, volta a louvar. Se é para o circo de oração, volta para o circo de oração. Se é para a portaria, volta para a portaria. Se é para a igreja novamente, volta para a igreja novamente. Se é arrepender de algo, arrepende. Clame ao Senhor. O Senhor está nos dando a oportunidade nessa manhã de arrependimento, para que essa tempestade venha cessar. Porque Deus, Ele é o Deus misericordioso. Ele é um Deus que tudo pode, Ele é um Deus que tudo é. Eu não sei se você está distanciado da igreja. Eu não sei se você está distanciado de Deus. Volte para o propósito, meu irmão. Volte para o propósito, minha irmã. Volte, porque Deus tem uma grande obra sobre a tua vida. E aqui nesta manhã, eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua casa. Eu quero finalizar aqui fazendo uma oração com os irmãos. Deus maravilhoso e eterno Pai, soberano Deus, nesta manhã, Senhor, nós estivermos aqui, Senhor, cumprindo, Senhor, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Lá do outro lado desta tela, Senhor, tem irmãos que vai, Senhor Jesus, que vai, Senhor, ó Pai querido, ouvir esta palavra, que está passando num momento como esse, papai querido, que está necessitando, ó Pai, de um milagre, Senhor, que está necessitando de sair de um mundo obscuro, Pai, que está necessitando de voltar para o propósito, mas não teve força até aqui. Mas eu creio que após ouvir esta mensagem, Senhor, vai se arrepender e vai clamar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Pai, abençoa esta família, abençoa este lar, abençoa esta vida.
Meu Deus, tira toda a solidão, tira todo o desânimo, Pai, tira tudo aquilo que tem sido impedimento, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha levantar uma geração de homens e mulheres valentes nessa terra, que estão dispostos a lutar, Senhor, de enfrentar a dor, o medo, que está, Senhor, disposto a enfrentar a solidão, porque muitas das vezes teremos que lutar sozinhos, Senhor, mas nunca sair do propósito, Pai, sempre permanecer no propósito. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, amém.